Olá, eu sou a Michelle Rios e seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Aqui em cima, bem nesse cantinho, vai abrir um card e aqui você vai poder baixar um e-book que eu fiz com todo carinho, passando para você toda a parte de design de sobrancelha. Então aproveita e clica agora e já pega esse e-book para você. Tá bom? Então vamos à aula. Vou começar limpando a pele dela. Vou pegar o meu paquímetro, o meu lápis branco, que eu vou usar aqui para marcar as sobrancelhas, fazer o esboço. Vou pegar o meu paquímetro, esticar a haste de profundidade e vou marcar com o lápis essa haste. Meço o centro do rosto da minha cliente, me baseando pelo centro da boca, do arco do cupido, centro do nariz e ponho para cima e marco com a haste. Dou uma reforçadinha para ficar mais visível, confiro para ver se não ficou torto, que essa medida vai ser toda a base do início do meu trabalho. A partir daí eu vou medir a distância entre as sobrancelhas. Essa distância deve ter em média em torno de 2 centímetros, não deve passar muito disso. E também tome cuidado para não deixar muito mais próximo do que isso, para a cliente não ficar com as sobrancelhas muito juntas. E para um lado vou marcar o início de uma sobrancelha e novamente, partindo do centro, com um dos bicos do paquímetro, vou marcar o início da outra sobrancelha. 1 centímetro para cada lado, partindo do centro. Agora eu vou marcar então o ponto alto, o local do ponto alto das sobrancelhas, que é o lugar onde vai ser aquele arqueado bonito da sobrancelha. Vou me basear também partindo do ponto central. Coloco no paquímetro 4,5 centímetros. Coloco um pouquinho de lápis no bico do paquímetro, um dos bicos eu encosto no ponto central e com o outro eu encontro o local do ponto alto. Agora eu repito o mesmo procedimento na outra sobrancelha, um dos bicos no ponto central e com o outro bico eu encontro o local do ponto alto, dessa forma. A partir daí, então, eu vou procurar agora o final da sobrancelha. Eu já encontrei o ponto alto das duas, agora eu vou encontrar o final das sobrancelhas, que vai definir o comprimento dessa sobrancelha. Partindo também do ponto central, para que a sobrancelha não fique torta, não fique uma mais comprida do que a outra, eu vou colocar no meu paquímetro entre 6 centímetros e 6,5 para definir o comprimento dessa sobrancelha. No caso dessa, eu quero ela um pouquinho mais longa, então eu vou deixar com 6,5 centímetros. Coloquei essa medida no meu paquímetro, posiciono um dos bicos no ponto central e com o outro eu encontro o final da sobrancelha, dessa forma. Agora eu repito o procedimento na outra sobrancelha também, os mesmos 6,5 centímetros, um dos bicos do paquímetro no centro e com o outro bico eu encontro o final da sobrancelha. Agora nós vamos medir as alturas, a altura do início, a altura do ponto alto, a altura do final. A altura do início, eu posso me basear no tamanho do olho da minha cliente. Então eu vou medir exatamente cada altura, me baseando nisso. Vou medir o tamanho do olho da minha cliente. Os olhos dão em média 3 centímetros, com pequenas variações para mais ou para menos, no geral. Nesse caso aqui está dando exatamente 3 centímetros, de cantinho a cantinho do olho dela, eu meço com os bicos do paquímetro e vou dividir essa medida pela metade, que aqui no caso dará 1,5 centímetros. Essa medida de 1,5 centímetros eu vou transferir exatamente encostando o bico um dos bicos do paquímetro bem no cantinho do olho, com suavidade para eu não machucar a minha cliente, e com o outro bico eu vou posicionar determinando a altura dessa sobrancelha. Agora, virando o paquímetro com a haste para cima, eu vou transferir a mesma medida para o outro lado também, sempre dessa forma. Agora eu encontro a medida do ponto alto me baseando na medida do início. Pego a medida da altura do início e acrescento 1 centímetro, então vai dar 2,5 centímetros. Marco a metadinha dos olhos bem certinho para me facilitar e posiciono o paquímetro ali. Nesse caso, eu vou tirar 2 milímetros, que é para não levantar muito essa sobrancelha e nem afiná-la.
Então, no meu caso aqui, a medida será 2,3 centímetros. E marco com o paquímetro, dessa forma. Encosto certinho um dos bicos do paquímetro bem na raiz dos cílios, onde eu fiz a marcação, e com o outro bico eu marco a altura do ponto alto da sobrancelha. Agora eu vou fazer a medida da altura do ponto final. Vou me basear também no início, que é 1,5 cm, e acrescentar meio centímetro. Encosto no finalzinho do olho e faço a marcação. E repito a mesma marcação do outro lado também. Assim, eu tenho como determinar a altura do final dessa sobrancelha. E vou fazer agora a espessura das sobrancelhas. Posso me basear na largura do arco do cupido, que é a metade desse biquinho da nossa boca. No caso, a medida do dela aqui deu 0,7, ou seja, 7 milímetros. Como eu não quero afinar muito essa sobrancelha, eu quero manter a espessura dela, eu vou colocar 1 milímetro a mais. Então, vai ficar 0,8 milímetros, como está mostrando aí no paquímetro. Risco com o lápis e com as pontas do paquímetro eu marco dessa forma. Agora repito a mesma medida do outro lado, lembrando sempre de virar o paquímetro com a haste para cima quando eu vou medir do outro lado. E agora posso determinar a espessura do ponto alto. Como eu vou determinar essa espessura? A espessura do ponto inicial dividida pela metade, mais 1 ou 2 milímetros. Ali no caso então, 8 milímetros dividido por 2, que dá 4 milímetros, e vou acrescentar 2 milímetros para ficar com 6 milímetros, que eu não quero afinar esse ponto da sobrancelha. Então eu marco ali os 6 milímetros. Lembrando, espessura inicial deu 8 milímetros, espessura do ponto alto 6 milímetros. E repito a marcação do outro lado. Agora, para a espessura do final, eu nem preciso fazer a medição, tá? Vou fazer uma conferência ali e a espessura final, após aí, não precisarei fazer a medida. É só eu seguir ali a marcação na hora de fazer o ligue pontos e terminar em 0, como se fosse terminar em um pelinho só, o final da sobrancelha. Dou uma conferida na altura com o paquímetro deitado. Posso fazer essa conferência em todos os pontos que eu quiser. E agora eu vou fazer um trabalho de ligar pontos. Ligar o ponto inicial, partindo ali da espessura, lembrando sempre de não fazer linhas arredondadas demais, não deixando assim uma sobrancelha muito redonda, muito abaulada. No caso, nós vamos seguindo, ligando um ponto ao outro, numa forma um pouquinho mais reta. Agora ali ligando a altura do ponto, da altura do ponto alto até o final da sobrancelha. Vou fazer do outro lado também para que você possa ver o finalzinho. Faço algumas conferências, confiro, apago com o cotonete alguma marcaçãozinha errada e continuo. Agora do outro lado, da mesma forma, começo pela linha de baixo, porque fica um pouco mais fácil, na minha opinião. E agora ligue pela parte de baixo primeiro, até o ponto final, do ponto alto até o final. Agora ligue a parte de cima como se fosse morrendo em um pelinho, no final da sobrancelha. Marque bem o limite onde a sobrancelha acaba, porque esse esboço vai ser o guia para você retirar os pelinhos. Tudo que estiver dentro desse risco branco nós vamos retirar com a pinça, com a linha a gente pode retirar em volta com cera. Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha acrescentado informação para você. E se você quiser me dar uma sugestão de assuntos que você queira saber, que eu posso te ajudar, coloca aqui nos comentários, comenta se você gostou, o que você achou, me dê alguma sugestão. E não esquece do e-book. Clica aqui para abrir esse card e você poder baixar o seu e-book. E até o próximo vídeo.